Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast do Davis Tomé, sempre trazendo assunto que faz você pensar fora da caixa. E hoje, para não ser diferente, vamos falar de um assunto muito importante e muito curioso. Desde quando o homem se dá por homem, nós temos a necessidade de adorar alguma coisa. Por que sempre o homem adora alguma coisa, independente da sua cultura, independente de cada país, sempre o homem está adorando alguma coisa? E para falar disso, temos duas pessoas aqui de autoridade, que é o Brenão, que está aqui com a gente pela segunda vez, o Brenão que é professor e hoje está aqui como historiador, e também temos aqui o Davi, que é pastor e teólogo, para discutir esse assunto. Por que temos a necessidade de adorar alguma coisa, algum Deus, seja ele como for? Seja bem-vindo, Brenão, mais uma vez aí. Boa noite, Davis. Boa noite, Davi. É um prazer estar aqui novamente. É uma alegria estar gravando com você de novo, como sempre. Espero que a gente, como o primeiro papo foi bem produtivo, né? Muito bom. Espero que hoje a gente tenha outro papo produtivo, né? A ideia não é definir coisas, mas fomentar reflexões, né? Isso. Então, espero que a gente consiga aí, nesse bate-papo, fomentar essas reflexões. Legal. Aí. Pastor, seja bem-vindo aí. Dá suas boas-vindas pro pessoal aí. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e vamos conversar Vamos aí. Pensar, vamos colocar pensar. A cachola para pensar aí, fazer as pessoas saírem fora da caixa, né? É isso aí. Vou começar com o Brenão, por que o homem sempre tem a necessidade de adorar algo? Então, Davis, essa pergunta, né, ela implica, é lógico, até em nível acadêmico e em várias áreas, né? A gente pode pensar até na questão psicanalítica, psicológica. Pensando na questão histórica, né, a gente sabe que o homem sempre teve uma conexão ou uma ligação com o sagrado, né? Uma forma de se ligar ou uma forma de ter algo com o sagrado. Até a gente chama de hierofania, que são sinais que acreditavam alguns povos e culturas, né? Acreditavam que eram sinais de Deus, né? Com um trovão, um raio, né? Sol. O próprio sol. Ficou 3 meses sem chover. Alguma coisa a gente fez pro sagrado. Deus está chateado. Alguém morreu e caiu um trovão. Então, tinha essa forma de percepção do sagrado, né? E a partir do período neolítico, né? A gente está falando de era primitiva agora, né? A partir do neolítico a gente tem no início de algumas civilizações, né? Porque no período neolítico a gente tem o que a gente chama de reforma agrícola, né? O início da agricultura, que antes os povos eram nômades, né? Eram povos sociedades não tão complexas. Depois da agricultura, né? Você consegue se manter no território, cresce, né? Você consegue criar civilizações e fica mais complexa. E entra uma questão que é a questão do fator social de Deus, né? Que é você pensar Deus de uma forma de impor uma moral também. Porque já era mais complexo você controlar civilizações maiores, né? E se a gente for pensar nisso, né, nas primeiras eras, as primeiras civilizações que a gente tem na historiografia, na Mesopotâmia, né, onde tinham os povos acádios e os sumérios, né, que viram depois a Babilônia, né, posteriormente esses povos viram a Babilônia e ao norte ali o povo assírio. E um estudo feito em Oxford, né, de um antropólogo, até um grupo de antropólogos, eles focaram em estudar que Deus, né, a crença de Deus tinha esse fator social e moral também, para você ter um certo controle ali. Você tinha as leis que também eram baseadas na sua fé e na sua crença. Então, assim, analisando nessa questão histórica, a gente tem essa percepção, né, do sagrado, do homem, ele usar a crença ou a fé ou a religião para manter a ordem de certa forma. E a gente tem também, se a gente for pensar na tradição ocidental aqui, que a gente tem a filosofia, né? Se a gente for pensar numa tradição ocidental, a filosofia nasce na Grécia ali, né? E você tem uma função muito importante das mitologias, né?
não só na Grécia, mas em vários povos e culturas, tinha-se a necessidade de explicar coisas que não eram explicadas, né? E o mito, né, que era também a questão, a gente está tratando como, estou tratando como mito aqui, mas era as crenças que os povos tinham, né, seja na própria Grécia, seja os nórdicos, né, os vikings, né, que está bem evidente na cultura pop, seja na China ou seja no Japão, enfim, as culturas tinham necessidade de, por exemplo, como que o mundo foi criado, né? A gente não tinha uma ciência, a gente não tinha uma ciência como é vista hoje, então tinha certas necessidades de explicar esse desconhecido e você acreditar, né, em algo maior, né, e cada um tinha a sua forma de crer, né, como foi criado esse mundo, ou até a sua escatologia, quando a gente fala escatologia é o fim, cada cultura tinha a sua forma de enxergar, e isso envolvia crer em algo maior, né, crer em um Deus e um ser sagrado, né? Só que a questão moral mesmo, ela tem indícios, de acordo com esse estudo antropológico em Oxford, mas na Mesopotâmia com o deus Shamash, que é o deus Sol, que ele era o deus da justiça, o deus que tudo vê. E aí você conseguiria ter a questão de punir, né? De agradar a Deus, fazer as coisas para agradar o sagrado, ou se você fazer algo que desagradasse ele, né, você não poderia, né? Então tinha toda essa função mais social. Eu gosto de falar função social de Deus, mas é que impõe a moral, né? É o Deus que a gente chama de Deus moral. Isso porque a gente nem entrou também na questão do cristianismo que vem posteriormente. Vamos ver, tudo o pastor mais, vai falar e vamos ver. E aí, pastor, o que o senhor acha desse tema, do homem ter essa necessidade, desde que é homem, de adorar algo? Uma coisa antes de eu pontuar, é que eu preciso me localizar. Eu sou pastor, talvez tinha que ter falado isso no início, mas eu acho importante falar em algum momento. Eu sou pastor e eu falo a partir desse lugar de pastor, a partir de uma determinada tradição dentro da fé cristã, e a gente está conversando aqui entre amigos, então. Sim. Mas é importante me localizar, e essa tradição majoritariamente é a tradição da teologia latino-americana, que pensa contextualmente. Então eu vou falar de uma perspectiva cristã, das ciências e religiões, da teologia, mas eu sempre falo a partir desse lugar. O Leonardo Boff fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. Então é daqui que eu falo. Mas, tentando puxar o que o Breno falou, a gente naturalmente, quando a gente ouve a palavra mito, a gente associa mito ao que não é verdadeiro. E isso já é uma mania nossa da gente que olha a antiguidade a partir dos nossos olhos modernos racionalistas. Mito não é uma fantasia ou uma mentira. Mito é uma narrativa. Uhum. É uma história, e todo mundo conta história, e os povos antigos também, uma história em busca de sentido, em busca de valor. Então, o que é importante para mim, o que é importante para a minha sociedade, para o meu povo, da onde a gente vem, para onde a gente está indo, qual o sentido das coisas. Então, a mitologia, os mitos, as narrativas, as histórias, não tem a ver com ser verdade do sentido científico da coisa, de ser factível. Provável. Provável. O ponto não é esse. O que é importante para o mito e o lugar da verdade no mito não tem a ver com a factibilidade dele. Tem a ver com a eficácia do mito. Entendi. Para explicar a realidade, a vida, os valores. A efetividade. Sim. Até porque o mundo grego foi educado com a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Eram dois textos mitológicos, tratados como mitológicos, né? Sim. E na tradição judaico-cristã, existe também esse tipo de texto, esse tipo de linguagem. Por exemplo, a gente encontra nos primeiros livros do que o cristianismo chama de Antigo Testamento, Primeiro Testamento, mas hoje já é mais comum chamar de Bíblia Hebraica, que são os primeiros livros da Bíblia, e dependendo da tradição cristã que você fizer parte, muda um pouco. Mas nos primeiros capítulos da Bíblia você tem uma linguagem, e dentro do ambiente cristão não é todo mundo que admite enxergar essa linguagem dentro do texto, mas isso não quer dizer que o texto é mentiroso, mas o que o texto está ali, ele não está para dar para a gente descrições científicas a respeito da origem das coisas. Ele está dando sentido para a vida, ele está dando os valores da vida, ele está contando sobre
o que é importante, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, o mito tem essa importância, e dentro das religiões, de modo geral, as religiões antigas, os mitos tinham um lugar de extrema importância, e no cristianismo também. E algo que é interessante, que para a gente, o conhecimento se tornou o adquirir de informação técnica, porque a gente vive numa sociedade tecnológica. Mas nas sociedades antigas, o mito, que dava sentido para as coisas, tudo que a gente já disse, ele era transmitido tradicionalmente. Era transmitido de pai, de mãe, para filho, para filha. Inclusive, na própria Bíblia, e na Bíblia cristã, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, e há quem não atribua a carta de 1 Timóteo a Paulo, mas, enfim, o apóstolo Paulo fala que a fé que ele recebeu vem da sua avó, Lóide, da sua mãe e tudo mais. Então, as culturas antigas, inclusive o povo de Israel, o povo que está sendo descrito na Bíblia judaico-cristã, é um povo que transmite essas histórias, esses mitos, essas narrativas de geração em geração, porque o mito tem a ver não só com sentido, com os valores, mas tem a ver com identidade, com memória, com formação, quer saber quem eu sou, de que povo que eu faço parte, qual o Deus que eu adoro. Entendi. Queria pegar um gancho no que o Davi está falando, porque dentro da historiografia, né, agora falando um nível mais acadêmico, só para quem está ouvindo entender, quando a gente, como eu falo como historiador, a gente tem metodologias, né? A história não é simplesmente você olhar para a história, você tem métodos, porque ela é uma ciência humana, então ela é uma ciência. Para você ter uma ciência, você tem métodos, e esses métodos têm que funcionar. Método científico. É assim que é a ciência. E a história, a tradição oral, que a gente chama de historiografia oral, ela por muito tempo não foi tratada como uma metodologia válida. E quando a gente vai olhar para a história, a gente está falando de tradições antigas, as tradições antigas, principalmente da Ásia Ocidental, são tradições orais. Então, Deus, a ideia de Deus, a ideia da religião, a ideia da fé, ela que foi construída lá atrás, ela foi passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho. E só que isso, dentro da própria historiografia, demorou para ser tratado como realmente algo, dado o seu valor como científico mesmo, sabe? Era realmente algo só, né? Como a gente está falando de mitologia, não tinha dado essa importância que a mitologia, a crença em algo, crer em algo, né? Crer numa criação de algo, dava sentido ao que você era, né? A construção do seu ser, como o Davi falou, da onde você vem para onde você vai, entendeu? Então tem essa questão ontológica que é filosófica também, que é construir o que você é. Agora, você pelo lado histórico e você pelo lado como pastor agora, vocês acreditam que nós temos um buraco que tem que ser preenchido com algo desta forma? Deixa eu me aventurar nessa pergunta aí. Porque eu não respondi essa primeira pergunta, tem a ver com ela também. O Rubem Alves, quando ele vai falar da religião, num olhar mais fenomenológico para a religião, quando ele olha a religião um pouco mais de fora, apesar dele ser teólogo, inclusive, mas ele fala da religião como fruto do desejo humano, de alguma maneira. O ser humano é um ser... A modernidade acreditou que o ser humano era um ser racional, e isso que o diferenciava dos outros animais, mas o ser humano não é basicamente um ser racional, mas é um ser que deseja, um ser desejante. E hoje a gente, inclusive pós o Rubem Alves, a gente já sabe que os animais também têm racionalidade, os animais também, por exemplo, o elefante tem luto, o lobo... Os lobos dissimulam, você tem todo tipo de racionalidade entre os animais, apesar da racionalidade humana ser mais desenvolvida. Mas o que faz do ser humano tem mais a ver com o que ele deseja do que com o que ele sabe. Só que há esse desejo é fruto de uma ausência. Se você deseja algo é porque está te faltando alguma coisa.
Então existe alguma ausência no ser humano, alguma saudade, e eu lembro da frase do Neymar, né, saudade do que a gente não viveu. É bom para ilustrar isso, porque é um pouquinho disso, de saudade de alguma coisa que eu não sei o que é, eu não sei de onde vem, e um desejo por essa saciedade que não encontra essa saciedade na natureza, porque os demais animais encontram essa saciedade na sua vida comum, na vida natural, do que o seu corpo determina, do que a sua biologia determina. O ser humano não é assim. Ele, de alguma maneira, ele olha para a realidade e ele quer mais. Ele olha para a natureza e ele fala, eu quero desenvolver alguma coisa além disso. E daí vem, a partir desse desejo do ser humano, por algo que ele não sabe bem dizer o que é, que ele vai construir a sua imaginação, a sua criatividade, ele vai construir outros mundos, outras realidades, outras possibilidades, vai mudar o mundo que ele encontra diante dele. A questão é que, mesmo assim, nunca ele está satisfeito. E a religião, de alguma maneira, é o ambiente em que os símbolos que a humanidade criou para se lembrar dessa espera, daquilo que é importante, daquilo que dá sentido à sua vida. A religião é um ambiente onde se une esses símbolos, esses significados, esses desejos, mas isso num olhar mais distante. A partir dessa intuição do Rubem Alves, de que o ser humano é um ser que deseja, ela tem muita reverberação no cristianismo, inclusive anterior a ele. Agostinho, por exemplo, fala do ser humano, e fala de si mesmo, no caso, como alguém que foi feito para Deus e que tem um desejo por Deus. Esse desejo só é satisfeito, ele só descansa quando ele está em Deus, quando ele encontra a Deus. E na tradição cristã, o comum é enxergar isso no pecado. Uhum. O pecado gerou uma quebra na humanidade de alguma maneira, tem alguma coisa que aconteceu na nossa história, na nossa realidade, que faz com que a gente sinta uma necessidade de saciar alguma coisa que é insaciável. Uhum. E essa saciedade se encontra em Deus. Essa saciedade se encontra em Deus. Então, quando nós, usando Santo Agostinho, né, quando nós encontramos a Deus, essa saciedade que existe em nós é satisfeita. Essa saciedade... Deus é a água da qual a gente tem sede o tempo todo, não sabe onde encontrar a fonte. Então, a forma cristã de responder... A forma cristã é muito complicada, mas uma forma cristã de responder seria essa. Sim, existe uma necessidade no ser humano, porque tem algo quebrado na realidade, e isso que está quebrado por conta do pecado. Agora eu vou complicar a sua resposta. Você acredita, para nós cristãos, a gente só encontra em Cristo, em Deus, beleza? Mas quem não é cristão, ele também encontra isso? Depende de que cristianismo que você vai aderir. Naturalmente... Não estou falando do cristianismo, estou falando assim, o cara é budista, ele encontra, sim, ele se sacia. Em outras religiões, ele se sacia? Então, é isso que eu estou falando. Depende de que abordagem que você vai ter. Por exemplo, a gente vai ter que discutir sobre o Deus do islamismo. É o mesmo Deus do cristianismo? O Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristianismo? Vão ter abordagens diferentes para essa discussão. Tem a quem diga que sim, né? Porque a própria palavra Alá é a palavra árabe para Deus, né? Sim, é que é uma discussão já mais teológica mesmo, de você tomar uma posição de falar, não, eles adoram um Deus que não é verdadeiro. Ou não, eles adoram um Deus verdadeiro de uma maneira diferente. Ou de uma maneira inadequada. Ou, enfim, depende da posição teológica que você vai tomar. Mas, de modo genérico, eu diria que essa saciedade só vem com Deus verdadeiro. Agora, esse Deus verdadeiro, ele só se mostra e se revela na condição do cristianismo? A gente entra nessa discussão, mas tradicionalmente o que a gente vai dizer é sim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Jesus seria o caminho para o Pai, uma forma de... Jesus é a revelação
dessa divindade que está acima de todas as coisas, que é o Criador. Então é por meio de Jesus que a gente encontraria essa saciedade do nosso desejo. A gente vai responder, beleza? Vou fazer a mesma pergunta para você, mas deixa eu só esquentar o negócio aqui. Eu sou cristão, mas eu adoro fazer algumas perguntas que faz a gente refletir e pensar. Agora, você não acha, por um lado, que a gente é muito, eu não estou achando a palavra aqui, mas assim, audacioso em dizer que só se encontra pela minha religião? Acho a gente audacioso. Hoje eu vejo muito assim, né? Vou dar um exemplo aqui para ver onde eu quero chegar. Eu vi uma psicóloga criticando um aplicativo chamado iDozer, porque no iDozer você coloca lá um som de eu quero experimentar a maconha. Você coloca o som que representa as frequências da maconha, a pessoa ouve, nossa, eu tô loucão. Aí ela falando assim, que não faça isso, eu não tô defendendo nada disso. Tem de álcool, tem de cocaína, tem a sensação de extrema êxtase, de alguma coisa assim. A minha pergunta é, ela experimentou para falar que não presta? Ela experimentou para ver se realmente funciona? Entendi. Ela não experimentou para dizer isso. Ela está afirmando uma coisa que ela viu uma reportagem de alguém falando, olha, esse aplicativo dá esse sentimento. E ela tá. Então eu vejo assim, eu acho assim, eu sei que é difícil para o cristão falar o que eu vou falar agora. Para eu dizer que a pessoa não se encontra no budismo, eu tenho que me aventurar, fazer um estágio no budismo. Aí eu sei como eles pensam, eu sei o que eles sentem, eu falo, não, eu não me encontrei lá, eu vivi, mas tem uma coisa boa que acontece lá. Eles fazem isso, e eles têm esse sentimento que aqui a gente não tem. Então eu acho, por um lado, assim, muito arrogante da nossa parte, apesar que a gente crê na palavra de Deus como a única, mas eu acho muito arrogante a gente falar que não, a minha é verdadeira e o resto é falso. Mesmo na antropologia tem dois tipos de abordagem diferentes para estudo religioso. O estudo de dentro da religião, experimentando a religião, e o estudo de fora com uma certa distância. Né? Mas eu acho que existe uma diferença entre a sensação dessa saciedade, que a gente está discutindo, que está lidando como saciedade, é uma linguagem metafórica, mas a sensação positiva dessa saciedade e uma sensação definitiva, verdadeira e completa dessa saciedade. Dentro da tradição cristã, naturalmente, ou normalmente, a gente vai dizer que a pessoa pode encontrar essa sensação de saciedade momentânea, digamos assim, em outros lugares. Mas essa sede que o ser humano tem, ela só é satisfeita, só é saciada quando ela encontra a Deus. E aí eu lembro de uma frase do C.S. Lewis, se eu não me engano é do C.S. Lewis, que ele vai falar que existe em mim um desejo que nada nesse mundo é capaz de saciar, um desejo que nada nesse mundo é capaz de acabar. Isso quer dizer que eu fui feito para outro mundo. Então, de novo, a gente entra na questão do desejo. E como que... É como se houvesse um buraco, outra forma comum de falar disso é como se que houvesse um buraco no ser humano e que esse buraco fosse do tamanho exato de Deus. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é sentido para a vida, coisas que fazem a nossa vida ter sentido, ter valor, ter significado, alegria. A gente vai encontrar em diversos lugares. Esperança. Todas as pessoas encontram em diversos lugares diferentes e muitas pessoas não encontraram no cristianismo de alguma maneira. Mas essa, mais do que uma sensação momentânea ou passageira, um aportar definitivo do nosso navio, a gente só estaciona ele definitivamente quando a gente encontra o porto de Deus. Eu ia emendar outra pergunta aqui, mas eu quero deixar o Breno responder. Não. Breno, esse buraco que ele está falando, como é que você vê isso? Não, na verdade, eu tinha até uma pergunta para o Davi, voltando, mas também se der tempo eu te falo, mas eu concordo com o Davi e pontuando que existem abordagens diferentes de você tratar na questão de Deus, né? Ele falou a partir do cristianismo, né? Eu também venho de uma tradição cristã, mas é importante entender que até a maneira de entender o cristianismo, ele se altera. É que quando a gente fala de cristianismo, é uma problemática, né? Cristianismo seria
a religião de Cristo, né? Cristo, Jesus, Davi me corrija, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, revelado na Bíblia, e ok. Só que existem outras abordagens de Deus que ele se revela de outras formas, né? Por exemplo, a gente já conversou sobre isso. O próprio filósofo Spinoza, vou dar um exemplo, que ele tem a crença que Deus permeia todas as coisas, então toda a criação é uma manifestação de Deus também, entendeu? Então, você acreditar na criação como Deus presente ali, você respeitar a Eva de certa forma, né? Como até você citou o Boff, é uma maneira também de você estar se conectando ao sagrado e também de, creio eu, preencher esse vazio, sabe? Preencher esse vazio que é a conexão com o sagrado. Que, ao meu ver, o ser humano, ele tem em si esse desejo, né? Esse buraco de se conectar com algo maior, com algo superior, né? Aí alguns chamam de universo, né? Alguns chamam de Deus mesmo, alguns chamam de qualquer outra coisa, mas é o sagrado, né? É o ser divino que preenche essa falta que faz em nós. Entra bem no campo teológico, né? Que não é a minha área de especialidade. Mas antes de você emendar essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho, até para o Davi. O Davi falou um pouco, a gente falou sobre a questão da mitologia, né? E que os mitos são importantes. E o Davi falou, né, que o próprio criacionismo cristão, que hoje a gente tem a ciência, né, a área da geomorfologia, geocronologia, geologia, estuda a evolução da Terra e criação da Terra. Hoje a ciência ela é avançada a nível de a gente pegar uma rocha e saber a idade que a Terra tem e os processos que a Terra sofreu e desde sua criação. E a gente, dentro de uma tradição cristã, você tem a Bíblia, você citou, quero pegar o seu gancho, você falou, né, nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus. E você tem a criação cristã. E eu queria que o Davi, pode ser rapidamente, falasse um pouco sobre isso, né? Que né? a criação cristã, ao meu ver, Breno, eu acredito nessa geomorfologia e na geologia, né? Eu acredito que a Terra foi formada a partir de processos geológicos. A ciência prova isso, né? E só que na Bíblia está falando que Deus criou em 7 dias. Então, como que essa questão de crer nessa criação aí, que a ciência e a palavra de Deus se... Antes dele responder, eu já vou direto para você. Pelo pouco conhecimento que eu tenho em astronomia, não foi nunca literário. Não. Dá pra nascer um cara que me convença que foi literário 7 dias. Mas deixa ele responder. Já coloquei minha opinião. Vamos dentro ver a da opinião ciência, dele. dentro da geomorfologia, da geologia. Vamos ver aí a opinião do Davi. Então, de novo, a experiência, mesmo do que a gente estava conversando antes, você tem tradições cristãs que estão discutindo ecumenismo, por exemplo, estão discutindo diálogo interreligioso e de maneira bem avançada. Então, há abordagens diferentes do cristianismo. E nessa questão também, você vai encontrar o que é comum no Brasil, porque o Brasil foi muito formado por um cristianismo norte-americano, em que essas discussões eram muito presentes, em que o pessoal tinha muito problema com questões de ciência e tudo mais. Então, o que é comum no Brasil hoje é uma posição a mais conservadora possível, que é o que está dito foi exatamente desse jeito que aconteceu. Então, quando a Bíblia diz que foram 7 dias, foram 7 dias. Quando a Bíblia, ela não diz exatamente, mas dá pra gente a ideia de que a Terra tem no máximo 10 mil anos, ela tem no máximo 10 mil anos. Então, essa é uma forma comum. É a forma mais comum no nosso ambiente, a forma popular, vamos dizer assim, do cristianismo, e é uma forma em que tem, por exemplo, tem podcasts aí hoje em dia que levaram 2 doutores para falar sobre o assunto, e aí isso entra na discussão também do design inteligente e tudo mais, porque, enfim. Mas, deixando a pseudociência de lado, quando você olha pro texto bíblico, a intenção do texto e a preocupação do texto, dos textos antigos, não é produzir ciência. Como eu disse, ele não está escrevendo mentiras. Ele está falando sobre a realidade das coisas, mas não de uma maneira científica. Então, você vai ter, por exemplo, um tipo de leitura cristã que ainda assim é um pouco mais conservadora
mas já entende os 7 dias como eras diferentes. Não são 7 dias exatamente. Existe uma evolução, só que a evolução é teologicamente orientada, não. Mas é orientada por Deus de alguma maneira, mas tem evolução. Então você já tem uma abordagem, mesmo uma abordagem mais conservadora do texto e tudo mais. É como ele disse, mas o que ele está chamando de dias são eras. Mas tem diversas abordagens diferentes. Tem até um livrinho em português chama A Origem, se não me engano, e ele trabalha 4 abordagens. Ah, sim. É uma discussão, né? Eu li esse livro. E ele fala sobre isso, mas para mim eu acho que é mais relevante a gente considerar o texto dentro do contexto dele. E o que ele está falando não é um texto, não é uma questão de descrição exata de como as coisas aconteceram. Ele está falando sobre o texto de Gênesis 1, Gênesis 2, enfim, ele está falando sobre como as coisas são e como as coisas funcionam. O que importa é a função e o funcionamento das coisas. Não é a exatidão. Por exemplo, na tradição cristã, durante muito tempo se falou, por exemplo, de a criação do nada, o ex nihilo, do absolutamente nada, mas nem no texto existe uma criação do nada, porque você tem uma espécie de uma realidade, uma tempestade em que a terra não brota do nada. Nem no próprio texto traz essa ideia de água, exatamente. Então, nem o texto tem essa ideia de criação absolutamente do nada. É um problema, inclusive, de tradução. Sim, por causa dessa questão do ex nihilo, do latim e tudo mais. Mas você vê a mesma linguagem, por exemplo, que fala da criação no texto bíblico, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, enfim, para falar sobre a reconstrução de Jerusalém. Não é uma criação do nada. Tem algo já destruído, mas que é reconstruído. A lógica e a forma como eu e alguns teólogos interpretam de maneira mais, eu acredito, mais adequada o texto, o texto está falando do mundo como criação de Deus e Deus como um rei que governa esse mundo do céu. E a humanidade são aqueles que representam esse Deus celestial na Terra. É uma linguagem para falar sobre como a humanidade representa a Deus na criação e a humanidade tem uma responsabilidade como reis e sacerdotes de Deus de levar a Terra, a criação, para longe do caos primitivo, do caos original. Então, uma experiência de, inclusive, libertação. Como Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus está libertando a criação do caos, daquilo que o aprisiona, da escuridão. Então, a partir da sua palavra, das suas ordens reais, o mundo é ordenado e a criação agora tem a responsabilidade de guiar o mundo para longe desse caos. O problema é que a gente não faz isso. E isso tem implicações históricas, sociais diretas, né? Em como uma sociedade vai se comportar. Quando foi escrito e até hoje como se interpreta, né? Agora, para vocês dois, né? Vamos ver o Davi falar primeiro aí. Davi, às vezes eu acredito, eu vou rasgar aqui naturalmente aqui, às vezes um pensamento. Vamos dizer assim, o homem, ele é uma caixa de problemas emocionais. Todos nós, beleza? É por isso que às vezes eu acho que nós somos tão racionais assim. Tudo bem, exatamente. É o que você falou, né? Eu concordo com você. Qualquer pessoa que saiba que precisa de dieta e chega na segunda-feira sabe que não é a razão que Cara, eu vou falar disso, eu vou chegar aí. Olha só pra você ver. Você não acha que eu quero preencher esse buraco, esse vazio que a gente está falando aqui, com um Deus que me ofereça bastante coisa, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de salvação, né? Olha, Deus me promete uma vida, então, nossa, Ele está me prometendo algo. Ou, às vezes a pessoa, agora eu vou até ser um pouco pesado aqui, às vezes a pessoa tem tanto problema emocional que ela procura Deus, porque Deus vai resolver para ela coisas que ela não consegue resolver. Então eu busco Deus, eu quero tampar esse vazio por problemas emocionais, que ali talvez eu encontre, e ela realmente acredita que ela encontra. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, não estou dizendo todas elas, não vê nenhuma mudança, mas está todo dia ali. Está todo dia ali, firme. É uma pessoa religiosa. Está ali, vai na igreja, não estou falando só do evangélico, estou falando do católico. Ele está indo lá, só que a vida não muda. Por quê? Porque é um problema, às vezes eu acho que é um problema emocional que ele tem que resolver, mas ele deposita essa esperança em Deus,
E tudo bem que Jesus veio para os perdidos mesmo, tá tudo bem. Mas eu digo assim, então, resumindo, eu acredito porque Deus vai me dar uma salvação, e eu acredito porque Deus vai me dar algo em troca. É uma esperança de algo em troca. Uma barganha, né? Isso. Agora, se Deus falasse assim, ó, eu não te dou nada, eu sou seu Deus e não vou te dar nada, será que esse buraco seria tapado? Ou você acredita que realmente a gente está ali porque Deus nos dá algo? Esse buraco que a gente está tentando tampar, em benefício próprio. Sim, uma pontuação não é algo que Deus faça, o que Deus nos dê, que preenche a necessidade de Deus. É o próprio Deus. A gente vai falar de salvação, mas já adiantando alguma coisa, a salvação é a comunhão com o divino. Então, esse vazio, essa necessidade da divindade que existe no ser humano, esse desejo que existe no humano por algo que não é satisfeito em nada desse mundo, só é satisfeito em Deus, ele só é saciado na própria pessoa de Deus, na comunhão com Deus. E é isso que está por trás do culto, da liturgia, dos rituais. A grande questão que está acontecendo no texto bíblico, que acontece hoje, é a experiência do compartilhar da mesa com Deus, de compartilhar a vida com Deus. Então, não é o que ele faz, mas é ele e quem ele é. Nossa, profundo. Então, é a comunhão com Deus que sacia essa necessidade. E a gente está invertendo isso aí e estamos focando nesse outro lado. Sim, sim. Agora, a presença de Deus tem implicações, a partir de uma perspectiva cristã, a presença de Deus tem implicações diretas. Então, assim como por exemplo, a gente encontra no Antigo Testamento, existe um cuidado com a presença de Deus, com a santidade, com a perfeição da presença de Deus nos ambientes, nos lugares, enfim. Existem também implicações dessa presença de Deus quando ela está. Então, onde a presença de Deus chega, a presença de Deus é vida, a presença de Deus é cura, a presença de Deus é salvação, a presença de Deus é fonte de vida. Então, a gente falou de pecado, a gente mencionou o pecado, é uma condição, de alguma maneira, de separação de Deus. Então, eu gosto da imagem de um autor chamado Daniel Miller, um teólogo brasileiro, que ele fala do pecado como fossos invisíveis que vão crescendo e que vão dividindo nós e Deus, nós e os outros, nós e a criação. Então são forças divisoras. Tem a ver com o simbólico e o diabólico. O diabólico é aquilo que separa, que divide, o simbólico é o que une. Enfim, mas essa presença de Deus, essa comunhão com Deus tem desdobramentos. E é um desdobramento e tem os seus efeitos. Então não são eles que saciam o nosso desejo, é a própria presença de Deus. Mas ela tem os seus efeitos. Então a presença de Deus em nós, a união com Cristo, ou como comumente se diz, a união mística com Cristo, do cristão com Cristo, enfim, ela traz implicações de cura, de libertação, de salvação, enfim. E é esse o grande desejo, por exemplo, que aparece no Antigo Testamento, depois se repete com uma outra linguagem no Novo Testamento, é que é o desejo pela intervenção divina diante de uma condição de sofrimento. É isso aí. Então, quando Deus vem se fazer presente, ele vem também com salvação. É porque isso não... A gente geralmente vê isso com um certo preconceito da pessoa que deseja um ato libertador de Deus, de alguma doença, de alguma situação socioeconômica, alguma coisa, mas quem está passando fome não tem como desejar outra coisa. Nossa. Entende? Muito então, bom. quem tem fome tem pressa, né? Então, quem está sofrendo, não tem como você esperar que ela não deseje alguém que venha fazer alguma coisa. Maslow, né? Pirâmide de Entra Maslow. lá, pirâmide Sim. de Maslow. Não tem como ela não desejar que alguém faça alguma coisa. E quando ela olha para a realidade, ninguém faz nada. Ninguém faz nada por ela. Pelo contrário, só atrapalha. Então, a quem ela recorre? A Deus. No texto bíblico, lá em Tiago, na carta de Tiago, a carta que Lutero teve os probleminhas com ela, mas lá na carta, o
o Tiago ele fala sobre os pobres e como os pobres foram escolhidos por Deus de alguma maneira para serem ricos em fé. Então, por isso que eu estou respondendo com tanto cuidado, porque eu entendo essa questão do a gente busca os benefícios de Deus e não a pessoa de Deus, mas o que uma pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade procuraria? Se em Deus é o único lugar onde ela pode encontrar isso. Eu quero até pegar um gancho no que o Davi está falando, olhando numa perspectiva histórica, né? Isso que eu ia perguntar agora. Porque o que acontece, né? Eu tenho várias críticas ao cristianismo, né? No fator histórico, porque como eu também vim dessa tradição do qual mais me propus a estudar, então a gente fala daquilo que a gente conhece, né? Então a gente tem na história muitas problemáticas com o cristianismo, né? O que a gente entende como cristianismo e o que a gente entende como igreja, como agora instituição falando, principalmente na Idade Média, quando a Idade Média ela tem um controle ali da Europa muito grande, né? Usando do braço da religião, você tem um processo de colonização que vem a partir da Europa, tendo a igreja cristã como um dos seus principais braços para colonizar outros povos, né? Apagar a cultura de outros povos, e com o pressuposto de converter, eles queriam era controlar e colonizar. Fora isso, nas idades mais recentes, né? Você tem uma igreja que apoia o nazismo, né? Você tem uma igreja que apoia o apartheid na África. Você tem uma igreja que apoia a escravidão americana e segregação, inclusive usando a Bíblia. E entre várias, o Império Czar na Rússia. Então você tem uma igreja, agora falando da igreja realmente cristã, que se emparelha ao Estado, né? E é um Estado opressor, nesse que eu citei, e tem essas problemáticas. Mas ao mesmo tempo, você também tem numa revolução inglesa, um Gerard Winsley, que também era um cristão que defendia a igualdade e lutou por isso. Você tem na época do nazismo o Bonhoeffer, pastor que lutou. Você tem na apartheid o Desmond Tutu, né? Então, o próprio Mandela, Luther King nos Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo dizer, na Rússia você tem Lev Tolstói também. O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar do cristianismo ter essas implicações históricas ruins no lado da opressão, né? Porque a gente sabe que os cristãos foram perseguidos, né, pós-Jesus, depois do Concílio de Nicéia, se torna a religião oficial do Estado Romano, né? E aí começa a ter várias problemáticas. A gente não vai conseguir expandir muito isso, mas só para dar uma ampliada na visão. Mas o cristianismo, ele tem essa questão, agora a gente entrou já no cristianismo, né? Essa questão prática, né? Essa questão de servidora. Deus está aqui, a gente vai até Deus e também vai ter essa ação prática aqui. Teve essa problemática ruim que emparelhou com os estados opressores, mas teve a parte que esteve ali, não. A gente vai pedir para Deus dar igualdade, a gente é pobre, a gente está sofrendo, a gente acredita em Deus, vai pedir Deus para isso, porque na história a gente está sofrendo, a gente está morrendo, então a gente crê em Deus e Deus, né? Não é só a alma que vai para o céu, é o inferno que a gente está vivendo aqui. Agora uma dúvida, saindo do cristianismo agora, tá? Em outros deuses como o sol que você citou no começo, por exemplo. O homem ele somente adorava Deus ou ele também esperava algo de Deus? Não vou falar em salvação, como a gente espera o quê? A gente espera que Deus resolva a nossa vida. Vamos resumir aqui. Eles esperavam que esses outros deuses, o budismo, alguma coisa assim, que resolva a minha vida ou não? Eu só adoro porque eu adoro, porque é o Criador. Então, na Mesopotâmia, né, na região da Mesopotâmia que eu citei, tinha muito disso, sabe? Precisamos da colheita, né? Então, vamos adorar a Deus. Precisamos da chuva, né? É uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. Porém, agora uma questão interessante. Tem um historiador do Texas, esqueci o nome dele, alguma coisa Darwin, que ele fez um estudo sobre civilizações mesoamericanas, né? Quando a gente fala da Mesoamérica aqui, na América, as civilizações pré-colombianas, né? Os maias, os incas, os astecas, que eles adoravam a Deus, aos deuses dele, que eram mais de um, simplesmente por adorar.
Então, diferente da Mesopotâmia, que tinha essa questão de precisar da colheita. E que Deus que era esse? Aí tinha o vira-coxa, tinha vários deuses, né? Que é o Deus, tinha o Deus Sol, o Deus Lua. Essa antropologia mais da religião da Mesoamérica, eu não consigo falar com exatidão para você. Mas os deuses incas, que também tinham sacrifícios, né? Tinha sacrifício humano, inclusive, né? Eram civilizações que mantinham esses sacrifícios. Esse historiador, ele fala que essas religiões da Mesoamérica tinham os rituais de adoração aos deuses, principalmente o Deus Sol, né, que era o principal, principalmente dos incas, por adorar. Sem esperar nada, sem querer nada, era só um fator de adorar a Deus por adorar, sabe? De ter... Então, isso foi algo que acontece na Mesoamérica, né, nas culturas mesoamericanas, diferente das religiões ali da Mesopotâmia, que também é onde é o berço, né, Davi, do povo hebreu, que vem o judaísmo, que depois vem o cristianismo. Né? Mas tem uma lógica de funcionamento também em algumas religiões antigas, e isso a gente percebe também no judaísmo, no cristianismo de alguma maneira, que existe um ciclo do dom. É como se, a grosso modo, você encontra isso, por exemplo, no livro do John Barclay, ele falando sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo, mas ele vai falar sobre Paulo e o dom. Então, é essa lógica do dom, em que eu dou alguma coisa a alguém, e se alguém ele tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, de me retribuir, e eu tenho uma responsabilidade de retribuí-lo de volta. Essa noção de que a graça como algo que alguém dá alguma coisa a alguém e é isso, ponto final, não parece ser necessariamente o que os povos antigos, pelo menos o judaísmo antigo, enfim, chamava de graça, e outros povos também. Então, essa é uma lógica relacional. Eu estou dentro de um relacionamento em que eu presenteio um amigo. E a gente sabe disso, quem viu The Big Bang Theory sabe disso. Que o Sheldon, ele sempre reclama que quando alguém dá um presente pra ele, ele fala: caramba lá, agora por causa de um contrato social tem que dar um presente pra outra pessoa. Contrato social. Mas não é exatamente isso, mas a grosso modo eu acho que serve para exemplificar essa lógica de que há uma réplica e uma tréplica. Eu te ofereço alguma coisa, você me oferece algo de volta e eu te ofereço uma coisa de volta. Então é uma dinâmica relacional de duas pessoas que estão numa relação. Então, não que necessariamente a outra pessoa vai te dar, né? Sim, só que existe uma expectativa de que Sim, você vai fazer receber. isso. Uhum. Você vai fazer isso. Então, às vezes quando a gente olha, especialmente quando a gente vai olhar para o cristianismo, a gente tem essa noção de que não, a graça e que há uma doutrina, e geralmente a gente se orgulha com uma doutrina pura e simplesmente cristã. A gente fica sempre procurando o que é totalmente distintivo na nossa religião, né? E no caso do cristianismo especialmente. E aí a graça e essa ideia de graça como coisas que a gente dá, e que Deus dá para nós gratuitamente, Ele não espera nada em troca e tudo mais, mas o que a gente mais faz é domingo após domingo a gente vai na igreja, e aí o pastor, o padre, o que quer que seja, fala sobre, olha, você precisa retribuir o que Deus fez por você e tudo mais. Então a gente sabe que existe essa expectativa, só que a gente não assume ela. E na antiguidade ele era mais assumida. E isso não era negativo, não era mal visto. Essa espera da resposta. Era algo positivo, era natural de um relacionamento de amigos. É que é importante pontuar também que a gente teve um movimento importante na história chamado Iluminismo. E o Iluminismo, ele tira a questão de Deus do centro e coloca a razão, né? A gente começa... Então, a perspectiva que a gente tem hoje sobre tudo isso é a partir dessa racionalidade, a partir de vários filósofos, a partir de um efeito totalmente negativo que a igreja tem na Idade Média, do controle mesmo ali, da mentalidade, e você vê que é muito importante você ter o movimento da razão para os processos e avanços científicos, mas que ele começa depois a ter certas problemáticas. Porque olha o que a gente está tratando como problemática. Essa questão é que a gente nem entrou na questão moral, né? A gente não é na questão de, eu só estou fazendo,
só estou sendo bom para ir para o céu. A gente nem entrou nisso. É o que eu vou falar daqui a pouco para ele. A gente só entrou na questão de estar buscando Deus para ganhar algo em troca. Mas na perspectiva histórica, como o Davi falou, se você olhar culturas ou acreditar, era algo visto como normal, sabe? Adorar a divindade e a divindade te retribuir. Era algo natural. É lógico. Por que falamos isso com muito cuidado? Né? Que você citou coisas de problemas emocionais, né? Hoje em dia, uma coisa não desvalida a outra. Deus ajuda, Deus te retribui, mas você precisa tomar remédio. Sim. Sabe? Pô, você precisa tomar remédio, você precisa de um psicólogo. Sabe? Ele estudou, o psicólogo estudou, então o psiquiatra estudou, ou o médico, o clínico geral. Né? Não é eu só vou na igreja e Deus vai me curar. Pô, a fé te dá essa capacidade de crer que Deus faz isso e Deus faz. Ok, tudo bem. Mas isso não desvalida que nós temos ciência, nós temos uma sociedade que evoluiu, né, nos processos psicológicos, científicos e tudo mais. Então, tem algumas problemáticas, né, Davi, sobre a questão da racionalidade que tem um desencanto em crer em algo. Ficou meio que demodé você crer em alguma coisa, você acreditar ou você participar de algum ritual e tudo mais. E eu acho que essa problemática, nessa pós-modernidade, tá voltando, né? Essa questão de o ser humano parece que ele está querendo de novo ter essa necessidade de crer em algo. Parece que esse movimento à razão ele foi todo importante na era contemporânea, modernidade. Agora, na pós-modernidade, parece que está voltando essa necessidade. Tanto que uma psicóloga falou para mim que na pirâmide de Maslow foi acrescentado mais um topo, que é a espiritualidade. Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o Davi, que nosso tempo ali vai dar o tempo. Davi, agora olha só. Tinha bastante coisa para falar. Sobre isso, mas e outras coisas também. Fala aí, depois eu não, faço a pergunta. Só uma coisa puxando antes de entrar, não me deixe esquecer disso não, que você falou sobre o papel do cristianismo dentro de violências históricas que aconteceram. E é natural, por exemplo, os soldados, os padres diziam que os soldados chegavam com as armas e eles chegavam com as bíblias. Então era um trabalho conjunto, a igreja e o Estado. Então o Estado cuidava do corpo e a igreja cuidava da alma. E naturalmente, e inclusive quando se discutiu o cristianismo e escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma também tem tudo a ver com a modernidade, com isso que o Breno está falando, com a religião ser colocada num lugar específico da vida, mas a religião, e especificamente a religião cristã, se tornou uma religião que fala de coisas espirituais e não de coisas materiais, e não de realidades reais, que estão diante de nós. Então, só que isso é um jogo para senhor de escravo poder continuar escravizando sem ter problema conseguindo dormir, botando a cabeça no travesseiro para dormir. Então, alívio da consciência. É um alívio da consciência de quem tá promovendo violência. É isso. Então, o cristianismo tem, a grosso modo, quando a gente olha, por exemplo, para o texto bíblico, quando a forma de relação do povo tem tudo a ver com Deus. Se existe pobre, isso tem a ver com Deus. Por isso que no texto bíblico Deus nunca é chamado de defensor dos ricos, seria chamado de defensor das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Por isso que a doação da esmola ao pobre é chamado de justiça no texto bíblico. Porque se tem alguém que está pobre, se tem alguém que está necessitado, dentro do povo de Israel, por exemplo, é porque alguém está pegando a terra que é de Deus, administrando da forma que Deus não mandou administrar. Então, as questões sociais, materiais, enfim, que não são só as questões espirituais, também importam. Também tem a ver com Jesus. Na teologia latino-americana, e teologia da libertação especificamente, que é uma teologia produzida aqui na América Latina, preocupada com esse exercício de libertação do povo, enfim, feita a partir do lugar da pobreza e tudo mais. Se fala, por exemplo, do reino de Deus, e que é a repetição pregada por Jesus o tempo todo, o reino de Deus como projeto histórico de Jesus. Já está aqui, né? Então é um reino que não está completo, ele não está definitivo, mas ele já está presente e nós precisamos lutar por esse reino. Então, de alguma maneira, a esperança cristã, por exemplo, quando a gente olha
para a escatologia cristã, já que o Breno falou tanto da escatologia, né? Quando a gente, por exemplo, vai ter saúde para todo mundo. Não tem saúde para todo mundo, então a gente tem que fazer alguma coisa, porque o reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido. A gente vai estabelecer plenamente o reino de Deus com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças? Não. Mas a gente luta como se fosse. Então a gente trabalha nas questões que estão aqui diante de nós, porque isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com Deus. Então, naturalmente, o cristianismo de uns tempos para cá, né, de alguns séculos para cá, se tornou uma religião que fala sobre algo espiritual, algo lá de cima e somente de cima. Mundo das ideias, e a salvação da alma. Platão falava. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, não é isso. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a discussão do apóstolo Paulo em Romanos, por exemplo, quando a gente vai falar sobre salvação no meio cristão, a gente fala da salvação do inferno, salvação do porvir, mas a preocupação do apóstolo Paulo é a morte. É aquilo que está diante dele. Quando a gente vê Jesus trabalhando nos evangelhos, a preocupação de Jesus, é claro que existe uma preocupação com o porvir, é óbvio. O mesmo apóstolo Paulo fala que quem espera somente para essa vida é o mais miserável dos homens. Todas as religiões têm essa preocupação. E todas as religiões têm essa preocupação. Eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é, Jesus, atuando nos evangelhos, quando ele cura uma mulher com fluxo de sangue, ele está salvando essa mulher. Ele está libertando essa mulher. Ele está curando essa mulher. E é tudo a mesma coisa. O que ele faz de maneira abrangente, definitiva e completa no que se convencionou chamar de salvação da alma, que não é bem salvação da alma, mas é uma salvação integral, ele faz de alguma maneira numa dimensão diferente, mas é o mesmo ato quando ele cura uma mulher. No Evangelho de Lucas, por exemplo, é o evangelho que mais fala do Espírito Santo, das coisas espirituais. Mas é o evangelho também e é o evangelho que mais fala sobre salvação, é o texto do Novo Testamento que mais fala sobre salvação, é o texto do Novo Testamento que mais fala sobre cura, enfim, e é o texto que mais fala sobre questões sociais. Então essas coisas não podem ser desassociadas. Então isso é um ponto relevante que precisava pontuar. Porque se a terra é de Deus, o povo é de Deus, o que acontece na terra de Deus com o povo de Deus é importante para Deus. Então as formas como a gente vive e se relaciona aqui agora tem a ver com Deus. E se alguém usou o nome de Deus para produzir violência, para produzir desigualdade, para produzir injustiça, esse alguém está equivocado a respeito de Deus e esse alguém vai prestar contas a Deus. Agora, como que você vê, vamos falar de salvação agora, Sim. Tá? Como é que você vê a situação? Eu costumo dizer que quando nós somos jovens, né, o jovem não se preocupa com o tempo. E quando você passa depois dos 40 anos, você começa a ver como que o tempo é importante. O tempo passa a ser mais importante para você do que o próprio dinheiro. Eu entendo assim. E como é que você enxerga, lá no passado, as múmias, o que eles queriam? Eles queriam tempo e viver mais. O objetivo é viver eternamente, ou viver mais um pouco, porque eles passam a valorizar mais a vida. E aí você vê hoje as pessoas sendo congeladas. Aí você vê em outras religiões, não, porque eu vou estar na mesa no banquete com, acho que é Odin. Em Valhalla. Aí você vê outras religiões, com as virgens. Sempre as religiões prometem uma outra vida. Uma vida eterna. Uma vida eterna ou uma outra vida. E aí eu até um cara fazer uma crítica uma vez que o cara falou assim, é interessante, né? Eu preciso fazer o bem nesta vida para que eu viva na outra. Até citou não sei quem falou isso aí. Como é que você enxerga isso, essa dependência do homem, mais uma vez, em que, cara, eu preciso continuar vivendo? Eu acho que, puxando o gancho do que eu falei agora há pouco, a salvação, ela, pelo menos na fé cristã, ela é experimentada já no aqui e agora. A salvação não é para o porvir. A salvação também é para o porvir. A salvação também é para o lá, mas ela também é para o aqui. Então, dentro do cristianismo de maneira, de novo, genérica, né, apesar dos diversos problemas que essas generalizações trazem, mas a salvação é uma dimensão experimentada no hoje, de uma elevação da vida presente. Na linguagem do Novo Testamento, por exemplo, a libertação
do poder da morte, a libertação do poder do pecado, a libertação do poder do diabo, dos demônios, enfim, e o translado, a transposição para uma nova realidade na vida em comunhão com Deus, na vida cuidado enfim, salvo por Deus. E a salvação é vista nesse sentido como um processo, em que começa aqui agora no que está diante de mim, e ela termina no porvir. Então, eu não sei se é bem isso que você perguntou, se é isso que você queria saber, mas tem a ver com o que a gente acabou de discutir, sobre a gente, dentro da experiência cristã, a gente eu não sei as outras religiões, estou falando a partir do cristianismo, a gente se convencionou hoje, isso não é a visão tradicional, mas é a visão comum, popular, a gente convencionou falar da salvação como algo por vir, ou no máximo a gente fala assim, agora eu sou salvo, e eu estou esperando por vir. E a minha vida aqui agora, ela não importa em nada. Mas quando a gente enxerga, por exemplo, a salvação como comunhão com o divino, como um processo por meio do qual o divino cura a doença do pecado que há em mim, o processo por meio do qual Deus nos liberta das mãos do diabo, por exemplo, mas ele arranca aquilo que há do diabo em nós, a gente enxerga mais como um processo que começa aqui agora e continua e chega até o porvir. Então, na salvação cristã existem essas duas dimensões. Há quem vá achar um problema na minha formulação da salvação como um processo. Naturalmente não, a salvação é um momento específico e depois vem a santificação e depois a glorificação. Eu acho que são tecnicalidades, assim, o que eu enxergo é que é um processo mesmo de libertação do nosso estado de diminuição da vida. A gente não vive na nossa máxima potência, na nossa plenitude, porque nós estamos de alguma maneira quebrados, distantes de Deus, com a ausência do divino e adoecidos nessa condição, escravizados nessa condição. Uma linguagem muito presente no Novo Testamento é a linguagem da escravidão, a escravidão do pecado, e a antiguidade é um mundo visto como um mundo mágico. O pecado, a morte são vistas como, não só como, a morte não é só a morte biológica, e nem a morte da alma, mas é como uma força que escraviza o ser humano. Voltando a falar de Romanos, um exercício simples para quem tem a Bíblia é você olhar a carta de Paulo aos Romanos e ver como aparece a palavra pecado na carta de Paulo aos Romanos, e depois você vê como aparece a palavra transgressão, e pecado vai ser personificado. É uma linguagem, uma forma apocalíptica de falar sobre o pecado como um escravizador do humano. E Deus é aquele, por meio de Jesus, que nos liberta desse poder, nos liberta daquilo que nos conduz à morte, que nos apequena, que nos destrói. Deus é aquele que nos liberta daquilo que nos destrói. Então, e isso começa aqui agora. Isso começa aqui agora. Só encontrará plenitude no porvir? Sim, porque nós sabemos disso. Eu sou pastor, eu canso. Inclusive, dos últimos anos eu fui bastante enterro. Então, a gente sabe que as pessoas morrem ainda com diversas questões, mas nós cremos que existe uma salvação completa e faz parte dessa completude ela se iniciar aqui e ser definitiva e finalizada no porvir, no novo céu e na nova terra, na vinda definitiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Brenão, você enxerga dessa forma que a pessoa que tem outra religião, que espera também o porvir na salvação ela não fala salvação, ela usa outro nome lá na outra religião, que é, sei lá, tá com Odin, sei lá como que é que ela fala. É o mesmo buraco que a gente se preenche com o nosso Deus? Eu não diria que seria essa forma de preencher esse buraco, né? Porque, como o Davi colocou, eu acho que a forma como já se relaciona com o sagrado é a maneira de preencher esse buraco, né? Só que é muito complicado generalizar as religiões, né? Você acha que elas têm objetivos diferentes? Totalmente. Sim. Totalmente. Objetivos diferentes. Porque, assim,
se você for pegar os nórdicos, né? Você citou bastante de Odin. Qual que é o objetivo deles, né? O objetivo deles é sentar à mesa com Odin, ser levado pelas valquírias, né? Com Odin. E como que você consegue isso nos nórdicos? Você morrendo em batalha, né? Você morrer em batalha, lutando até o fim, você alcança isso. Então, você treina para ser um guerreiro, você vai para as suas guerras esperando já essa morte, sabe? Então, eu nem sei dizer para você especificamente, eu não sou um especialista nos nórdicos aqui, mas se tem tanto a ver com a questão de querer ganhar tempo. Até um dia a gente pode até ter um podcast para falar só sobre o tempo. A gente vai ter, né, que rever Vikings. E agora Valhalla. Porque quando você fala do tempo, a própria concepção de tempo, ela se difere em várias culturas, em vários períodos da história. O que a gente tem de percepção de tempo, esse valor que você dá ao tempo, ele começa quando, né? Agora vem uma problemática que deixa no ar. Ele vem quando começa a ser instituído o modelo capitalista. Aí que o tempo ganha valor. Porque se você pegar uma cultura indígena, eles não estão preocupados com o tempo como a gente está. Eles não estão preocupados em dormir muito ou dormir pouco. Dinheiro. Eles vão dormir quando eles têm sono, eles vão comer quando eles têm fome, eles vão caçar quando precisa caçar, e isso é o tempo. Né? Eu não preciso ter um horário para cada coisa, ou eu não sei quanto tempo eu vou ter, ou quanto tempo me falta. Não. Né? Não tem um coach indígena falando trabalhe enquanto eles dormem. E isso em outras culturas também. Então, tem até um livro que eu gosto de um geógrafo chamado Carlos Walter Porto, que ele trata bastante essa questão do tempo, até na questão indígena. Até da questão que essa questão de o valor do tempo, ela surge principalmente com... não vamos delongar aqui não, mas Max Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O próprio protestantismo, ele é um protagonista a mudar a concepção que a sociedade ocidental tem do tempo. Dá um valor diferente ao tempo. Por isso que esse próprio livro tem a questão do trabalho. Que Deus, ele precisa que você trabalhe para ele. O trabalho é bom para Deus, o trabalho agrada a Deus. O Weber vai tratar muito isso na Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, falando que após a reforma protestante você tem essas mudanças de percepção. Então, como o tema é deuses da humanidade, a gente falou de algumas coisas aqui, mas a gente pode citar diversas coisas que vão se alterando de acordo com as culturas, de acordo com as épocas, de acordo com os modelos sócios históricos, né? E que influenciam o modo de vida geral. Então, basicamente, o porquê, né? Por que o homem ele tem necessidade de crer em algo? Por vários motivos. E até, infelizmente, não vai dar tempo, né? Seria até interessante a gente entrar como hoje, na pós-modernidade, pode ser um assunto para um próximo podcast, se você quiser, como hoje parece que está voltando essa necessidade de crer mais, sabe? De ter mais fé, de acreditar em algo. E então é isso. Eu acho que o homem ele tem essa necessidade e por vários motivos aí. Eu acho que, só para pontuar, eu acho que para terminar, né? Só para pontuar, sobre a sua pergunta original, se a necessidade, por que o homem tem necessidade, eu diria, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é mais uma constatação de que o ser humano adora. O ser humano adora. E numa perspectiva cristã, o ser humano foi feito para adorar a Deus, e adorar no sentido, numa noção de que é uma relação com o divino. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele e viver em plenitude a partir disso. Olha, eu acredito, né, para finalizar assim, eu acredito que nós nascemos para adorar algo. O pecado nos causou esse buraco, eu acredito que o pecado causou esse buraco, nós temos essa necessidade. Só que é interessante que eu conheço pessoas que se realizam de outra forma. E não somente adorando o nosso Deus. Sim. Entende? É isso que eu acho muito interessante. Então, eu acho que é muito... Não sei se eu poderia afirmar que o nosso Deus é que preenche tudo. Porque tem pessoas que são preenchidas com outras coisas. Exatamente. E elas dizem que são felizes. Agora, são felizes de verdade? Só você perguntar para um cristão se é feliz de verdade.
ele vai falar porque ele é cristão, mas tem uns que tem cristão que não é Talvez feliz de verdade. Não é feliz, Entendeu? Se ele for honesto, às vezes ele vai dizer dizer não. que não. Não, sou triste. essa é a verdade. Mas bom, pessoal, vou terminando por aqui, já deu 1 hora aí, vamos marcar de novo, né, Breno? Deixa. Né, Davi? Tinha Pra mais gente- coisa aí pra explorar, mas a gente para por debate aqui. Vai longe, né? vai longe. Pra A gente não falar. falou, por exemplo, da imagem de Deus, a gente não falou sobre a Não, questão é. da modernidade. A Exato. gente... Então, uma nota aí, Davi, aí a gente volta aí pra falar. Perfeito. Breno, muito obrigado aí mais uma vez pela sua Nada, presença. nossa, foi maravilhoso mais uma vez, né? Como eu falei, né? A gente não está aqui para afirmar nada, né? A gente tem a nossa formação, tem as nossas metodologias, né? São pesquisadores, mas aqui é fomentar reflexões, né? Que as pessoas possam refletir sobre o que foi falado, um debate entre amigos. E espero que a gente tenha atingido Isso aí. novamente. o E se você não objetivo. concorda também, pode comentar aqui embaixo nos comentários, coloca a sua visão aí. Eu vou Exatamente. mandar o link pra eles respondem. Daqui a uma semana né? provavelmente eu não vou concordar também, mas tudo bem. Davi, muito obrigado aí, pastor, muito obrigado pela sua presença, teólogo aí, tá? Foi uma honra ter você com a gente aqui. Tamo junto. Precisando, pode chamar. Estamos à disposição. Espero ter correspondido à expectativa, ajudado a conversa. E como eu disse, haveria muitas outras coisas, como o apóstolo João termina o Evangelho de João dizendo: se eu fosse falar sobre tudo que Jesus fez, não caberia em livros, não haveriam páginas suficientes para escrever, então haveria muitos outros caminhos que a gente poderia ter tomado aqui. Foi o que a gente tomou, e é isso. E são muitas perguntas que ficaram. Se eu fosse anotar aqui, a gente ia ficar umas 2 horas conversando aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Valeu. É isso aí.